Olá, amigos! Hoje nós temos essa mensagem que é como vencer o medo das más notícias e ter fé em Deus. Nós estamos vendo tantas notícias chegando, né? Principalmente do coronavírus, dizendo quantas coisas estão acontecendo e notícias piores, né? Sobre o cuidado, sobre a contaminação, sobre os efeitos que ele dá, que não é uma simples gripe. Mas nós hoje temos que agir de duas formas. Agir com prudência, né? Fazer as medidas que são estabelecidas, agir com segurança, tentar fazer nossa parte para não proliferar e combater os efeitos desse mal, né? Mas só que nós temos que ter fé em Deus e não deixar o medo dominar. Porque às vezes a notícia má, ela faz a gente ter medo, ter desânimo. Às vezes a pessoa vai ter falta de ar porque está ansiosa, com medo, e às vezes ela vai achar que é doença, mas na verdade ela está temendo de medo pela família, pela vida e pelo que está acontecendo. Isso gera uma crise. Então vários setores estão levando para isso. Mas nós precisamos manter firme nossa fé em Deus e abalar. Então eu queria dizer alguns versículos que falam que a nossa confiança em Deus, ela vai nos guardar, ela vai nos proteger e a fé tem poder para mudar realidades. Então a gente pode orar, pode edificar nossa fé, fortalecer nossa fé e essa fé vai cuidar da gente. Essa fé vai cuidar das pessoas, a gente vai poder orar e determinar e declarar bênçãos sobre esse mundo e vai vencer, tá? É agir com sabedoria, né? Lucidez diante das coisas tem que ser feita naturalmente, mas pela fé nós podemos confiar em Deus e saber que a nossa vida está guardada em Deus, né? Até o nosso respirar é Deus que cuida, a nossa vida é Deus que cuida, então dessa doença também é Deus que cuida, tá? Eu vou ler alguns versículos para a gente poder comentar um pouquinho. Deixa eu ler esse primeiro aqui. Salmo 112, 7 fala assim: Ele não teme a má notícia, o seu coração está firme, confiando do Senhor. Aqui fala do coração, né? O coração está bem firmado, ele não terá medo, até ver cumprido o seu desejo sobre seus adversários. Nosso coração deve estar bem firmado no Senhor, na palavra de Deus, confiando no que Deus nos diz. A Bíblia fala que o Salmo 91, né, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, dirá do Senhor, esse é meu abrigo e nele eu confio. Então, Deus é a sua segurança é Deus. É Ele em que você vai descansar. É Ele que você vai descansar, confiar. E é Ele que vai estar te protegendo. Enquanto você confia, o poder da fé vai mudando realidades, transformando coisas. A gente não vai negar a realidade, mas a fé tem esse poder. Mesmo diante das circunstâncias, a fé pode mudar as circunstâncias. E a Bíblia fala, Jesus falou assim, tudo é possível ao que crê. Então a gente ora, pede e crê. A Bíblia fala, se você pedir, não crê e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será feito. Nós temos que orar e confiar. Aqui o Salmo 46. O Salmo 46 fala que Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se projetem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e espumem, ainda que os montes se abalem por sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar das moradas do Altíssimo, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Na presença de Deus tem essa presença. Esse rio fala da fé, fala do Espírito Santo, fala da graça de Deus, fala do poder de Deus, que está sempre nos curando, transformando. Quando a pessoa confia, descansa, isso alegra a Deus, isso alegra a vontade de Deus. A Bíblia fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Se a gente agir naturalmente, a gente está dependendo da sorte ou do azar. Mas se a gente usar a fé, a gente pode mudar as circunstâncias e confiar em Deus. Tá? O que nós podemos fazer? Orar, ler a Bíblia, meditar. Quando vir a notícia, não pegue todas as notícias para você como se fosse a verdade. Veja a notícia, toma a atitude de fazer algo para ser prático do que está falando a notícia, mas não confia na notícia como se Deus fosse menor do que o seu problema, do que os nossos problemas.
A palavra final sempre vem do Senhor. Não é a notícia que vai fazer a gente mudar. A Bíblia fala que não anda por vista, por sentimento, por notícias. A gente anda pela fé. E é nessa fé que a gente tem que caminhar. Tá? E o último texto aqui, tá aqui, fala em Romanos 1,17. Pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita, por meio da fé, por começo ao fim. Como diz as Escrituras, viverá aquele que por meio da fé é aceito. E em outra passagem, na outra versão, fala que o justo viverá por meio da fé. Então, nós temos uma fé que nos transforma, que nos salva, que nos edifica. Nessa versão, deixa eu ler aqui, Romanos 1,16. Pois não me envergonho do Evangelho, pois é o poder para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também do grego. Porque no Evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Então Deus nos aceita pela fé e Deus nos transforma pela fé. O justo viverá pela fé. E nesses tempos nós precisamos, pela fé, subjugar o medo, subjugar a incredulidade. Quando você olha para a palavra, você exercita o espírito de coragem, de ânimo, de ousadia, né, esperança. Mas se você olhar para as notícias, somente isso, você vai ficar com medo, amedrontado, e você vai se fechar e vai crer no problema e na maldição. Agora você tem que crer na palavra, no que Jesus consumou na cruz. Jesus já nos sarou, curou e libertou. Ele levou nossas dores e enfermidades. E a Bíblia fala que quando você ora, pede, crê, você recebe pela fé. A graça ainda nos foi dada, mas por meio da fé nós recebemos, né? Não por obras e não porque merecemos, mas porque Deus é bom. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então existe um dom de Deus, tanto para a salvação como para receber as curas e os milagres. Mas Deus quer que você confie nele, descanse nele e não tema as más notícias, né? O medo você vence confiando em Deus, descansando nas promessas, na palavra, edificando sua fé, lendo, orando. Se você é cristão, né, e tem a prática do jejum, também é jejuando, é confessando as palavras de Deus, né? Mas nunca deixando de fazer o natural, né? Vamos se proteger, vamos se guardar, vamos se ajudar um ao outro, né? Tomar as medidas que são faladas aí pelo Ministério de Saúde, né? Pelo governo, e tentar ajudar cada um aí, alimentando a esperança da palavra de Deus. Ok? Deus abençoe, em nome de Jesus.